Quais os textos que eu mais gosto e mais indico para aqueles que querem entender na lógica freudiana a neurose obsessiva? Bom, é natural eu fazer isso agora, porque na semana passada nós dedicamos as postagens do Instagram e nossa live aqui no nosso canal do YouTube para neurose obsessiva. E surgiu aí, né? Surgiram algumas perguntas, mensagens, pessoas tendo interesse, tendo a vontade de aprofundar mais, perguntando como organizar, porque a gente sabe que na obra freudiana os textos sobre determinados assuntos estão divididos ali ao longo de vários anos e que isso muitas vezes torna o estudo, o aprendizado um grande desafio. Bom, e aí eu separei alguns, tá? Não são todos. Quero deixar bem claro que a neurose obsessiva é algo que Freud vai trabalhar e usar como exemplos ao longo de toda a sua obra, onde, por exemplo, um texto clássico, Inibição, Sintoma e Angústia, ele vai falar bastante, que é só de 1920, mas para dar esse perfil geral, né, sobre o entendimento que ele vai tendo sobre a neurose obsessiva, eu separei alguns textos anteriores. Bom, o primeiro deles até anotei aqui, as neuropsicoses de defesa. Esse texto aqui está no volume 3 da Imago, e ele tem um negócio bastante interessante, eu pelo menos considero, que é o seguinte: Freud, desde muito cedo na sua teoria, na sua vivência, ele sacou esse mecanismo de anulação do neurótico obsessivo, que certas representações apareciam desprovidas de afeto. O que é isso? Né? De um afeto correspondente. O neurótico obsessivo, ele tem aquilo que às vezes eu chamo a atenção para os meus pacientes, uma certa equalização na fala. Então ele é capaz de falar de situações que seriam muito mobilizantes, e são, sem muita afetação. Isso tem a ver justamente com esse descolar do afeto correspondente das representações. Então isso aparece já nesse texto, né, nas neuropsicoses de defesa. Nesse volume aqui também tem um texto importantíssimo. A gente tem até um carrossel essa semana lá presente no Instagram, que é sobre a hereditariedade e a etiologia das neuroses. Por quê? Porque aqui Freud vai tentar entender, isso depois vai acompanhar ele ao longo da obra, o que faz, né, de alguma maneira, o que acontece que alguém vai para a histeria como organização ali neurótica ou para a neurose obsessiva. E aí nesse texto ele tem uma discussão muito importante, que não é só uma questão hereditária. Se meus pais são neuróticos, eu serei neurótico. Ele vai expandir isso e vai discutir justamente essa questão de, olha, me parece que para histeria existe uma sedução, uma experiência sexual, de alguma maneira precoce, sofrida numa posição passiva, o que ficou conhecido como a teoria da sedução. Mas, para a neurose obsessiva, que é o foco desse vídeo, né, é sobre se ter uma experiência sexual precoce numa posição ativa. E como foi numa posição ativa e houve algum prazer, alguma coisa ali, vem muita culpa associada, e ali aqueles pensamentos ruminativos, enfim. Freud tentando dar conta e explicar essa característica muito marcante do neurótico obsessivo, por conta dessa culpa oriunda de uma experiência sexual na posição ativa. Então são dois textos aí bastante interessantes nesse volume 3, mostrando, né, pelo valor histórico, pelo desenvolver da teoria, eu acho assim que são importantes. Bom, no volume 9, esse aqui, tem também dois textos que eu considero especiais. São os atos obsessivos e práticas religiosas, que vai chamar a atenção, né, e onde tem a célebre frase famosa de Freud, de que o neurótico obsessivo, ele cria uma religião individual, uma religião própria para ele. E isso é muito interessante nesse texto, porque ele compara com os fiéis.
né? Ele diz que os fiéis de determinada religião têm ali as suas práticas, seus rituais, mas que esses são vividos em grupo. Enquanto que o neurótico obsessivo vai ter as mesmas práticas, vai ter um conjunto de rituais, mas que é vivido de forma solitária. E que, olha que interessante, o não cumprimento de determinados rituais, né, vem com medo de uma certa punição. Se nas religiões tem a ver com pecado, um karma, alguma coisa dessa ordem, no neurótico obsessivo, isso tem a ver com aquela angústia, a sensação de que algo muito grave vai acontecer, uma sensação de culpa muito grande. Então esse texto é interessantíssimo para ver esse paralelo e que para quem vai clinicar é bastante poderoso você entender você ter essa ideia bem clara, né, da religião de uma pessoa só, de uma religião individual, enfim, com conjuntos e etc. Bom, aqui também está um texto que tem uma importância, que é o caráter erotismo anal, porque Freud vai desenvolver muito daquela questão da fixação da fase sádico-anal. Ele vai chamar a atenção que o neurótico obsessivo tem essa profunda fixação na fase sádico-anal. E por isso, características que as crianças apresentam naquela fase serão atualizadas, né, na vida desse adulto, esse neurótico obsessivo. Tá? Eu gosto de dizer o seguinte, esse é um texto muito descritivo. Aqui Freud ele não está pensando no conflito intrapsíquico, na questão da metapsicologia, ele está ali traçando quase um perfil psicológico do neurótico obsessivo. Então ele vai chamar a atenção do quanto eles são ordeiros, parcimoniosos, quer dizer, quem lembra o que é isso, né? Essa otimização, tentar aproveitar as coisas ao máximo, a obstinação, aqui também tem alguma coisa ligada à ambivalência. Então, de alguma maneira, é um texto que vai fazer esse paralelo com o desenvolvimento dos estádios libidinais e que eu considero, apesar desse caráter descritivo, ele tem sacadas muito interessantes, né? Toda vez que você pensa e que você vê na clínica essa atualização de algo da infância e principalmente de alguma dessa fase aí, né, dessas fases dos estádios libidinais atualizados na vida adulta na forma de fixação, você tem entendimentos e tem compreensões muito bacanas de por que aquelas soluções ali foram dadas, né? Ou se mantiveram, mas se mantiveram agora no adulto. Então, eu particularmente gosto bastante desse texto. Bom, o próximo não pode faltar em qualquer lista, tá? No volume 10 dessa coleção da Imago, que é O Homem dos Ratos. O Homem dos Ratos, quem quiser saber mais sobre a história, sobre tudo, tem no nosso Instagram um vídeo do Ricardo falando, tem também um carrossel, onde se tem um resumo, um apanhado das ideias, mas assim, para o contexto freudiano, eu diria que ele é onde Freud consegue traçar um perfil mais completo, ter uma compreensão mais ampla em diversos exemplos, aspectos, ao tratar desse paciente, né, que ficou imortalizado como o Homem dos Ratos, sobre a neurose obsessiva. Alguns autores dizem que ali Freud desvendou, compreendeu a sintaxe da neurose obsessiva, quer dizer, todos esses aspectos, né, envolvendo os rituais, envolvendo a culpa, a ambivalência, os pensamentos invasivos, as fantasias de mortificação, a procrastinação, a dúvida é algo muito marcante nesse texto. Então, um texto, sem dúvida alguma, uma leitura essencial para quem quer compreender, dentro da obra freudiana, a neurose obsessiva. E eu falo assim, quero garantir para vocês que se você ler esse texto depois dos que eu indiquei, você vai ter um ganho muito grande,
muito grande. O próximo texto está no capítulo, no volume 12, né, que são os textos técnicos, esse volume importante, que é onde estão os artigos sobre a técnica e outros trabalhos. Apesar de não ser um texto dedicado à neurose obsessiva, eu acho que ele é fundamental, que é o recordar, repetir e elaborar. Aqui Freud tem sacadas e dá pequenas, grandes dicas sobre o manejo, inclusive, sobre o tratamento do neurótico obsessivo. Bom, o que acontece? A questão, ele começa problematizando o esquecimento, vamos dizer assim, né? Essa questão do recalque, tanto na neurose obsessiva quanto na histeria, ele vai colocar ali uma distinção importante. Vai falar assim, ó, na histeria há uma certa amnésia, as coisas se perdem, são as palavras dele. Na neurose obsessiva, não. O sujeito lembra das coisas, só que lembra, de novo, né, aquilo que ele começou a sacar lá atrás, nos textos pré-psicanalíticos, ele lembra, mas lembra de um jeito desafetado. Ele lembra sem os afetos correspondentes àquelas representações. Então, é um lembrar que não parece que ele está falando dele, enfim. E por que isso é importante, né? Ele chama atenção que e aí vamos misturar um pouquinho de Lacan para a explicação ficar melhor, que como o neurótico obsessivo precisa sempre ter o desejo no nível do impossível, o que acontece? Ele vai, quando o desejo começa de alguma maneira a entrar na consciência de maneira clara, ele começa a repetir. Então, lembra, por isso a sequência, né? Recordar, repetir e depois elaborar. Elaborar eu explico daqui a pouco. Mas ele começa a repetir, ele começa a ter rituais, ele começa a fazer um monte de coisas. E você vê isso na análise, inclusive. Como que, ao avançar da análise, chega um momento onde determinados sintomas do seu paciente se agravam, né? Quando essa repetição ou alguns mecanismos mentais, lembra que Freud falava desse adoecimento do pensamento, que é a neurose obsessiva, ficam mais intensos. Justamente aí tem uma grande dica de que o desejo está achando ali uma possibilidade de aparecer, tá? E por que nessa sequência esse texto é tão fundamental, tão importante? Porque Freud vai dizer, olha, não adianta só ele saber, ele sabe. Né? Você vê, às vezes, o neurótico obsessivo falando quase que num tom autobiográfico sobre a história da própria neurose. Não, só que desafetado. Não, quando eu era criança aconteceu tal coisa, a partir daí eu lembro que eu passei a colecionar coisas, assim, num certo desafetamento e, às vezes, ligadas a situações de grande sofrimento. Né? Imagina, passou a colecionar depois da morte de um ente querido, ou depois de uma situação tão grave, enfim, que aconteceu na infância. Bom, então, essa sacada de Freud, que ele vai chamar a atenção que o importante não é a lembrança, é a elaboração. E nesse sentido desse texto, o que é elaboração? É quando a lembrança, né, esses conteúdos, essas representações, começam a recuperar os afetos correspondentes. Então é isso. É mais do que saber, é mais do que uma autobiografia sobre a própria neurose. É uma elaboração que visa essa reintegração. Então esse texto, né, então que eu falei um pouco mais dele, é um texto assim fundamental, importantíssimo para quem clinica, mas também para quem tem uma curiosidade, uma vontade de saber mais sobre essa estrutura aonde é o pensamento e não o corpo que se adoece. Então, um texto assim fundamental. Esse volume eu também quero destacar sobre a predisposição à neurose obsessiva, outro texto onde mais uma vez a questão de o que faz a escolha, o que faz com que alguém busque mais como solução, né? Busque num sentido claro esses processos que se dão ao longo ali da travessia edípica e que se consolidam depois, não são escolhas conscientes, racionais.
Serei um neurótico obsessivo porque, pelo menos, sei lá, eu vou juntar dinheiro e não um histérico que será mais... Não é assim que funciona. Enfim, de forma alguma. Não faz nem o menor sentido isso. Mas eu gosto bastante desse texto pela problemática, pela provocação que ele traz. Obviamente, Freud vai recorrer novamente às fixações, não tem muito como fugir disso, né? Claro, tem a travessia edípica, tem a organização, mas você vai ter ali uma fixação maior na fase sádico-anal, no caso da neurose obsessiva, e no caso da histeria, uma fixação na fase genital mais evidente. Mas ele traz uma coisa muito intrigado, essa é a minha visão, com essa questão do adoecimento do pensamento. Ele vai fazer uma fórmula que é bem interessante. Ele vai dizer assim, olha, é um ego que se desenvolveu muito mais rápido do que a própria possibilidade de lidar com as questões libidinais. Então, para dar conta disso, o que acontece? A criança vai fazer uso de recursos de pensamento mais elaborados até do que para aquele próprio momento da vida dela, do que para aquela própria idade. Então essa equação, falando como matemático, né, ego maior que libido, é que traria esse adoecimento no pensar, quer dizer, a possibilidade de descarga estaria nesse pensamento. Lembrando, né, sempre bom falar, que no neurótico obsessivo o pensamento é erotizado justamente porque ele gasta ali, né? Tem uma descarga importante ali, ele pensa como um substituto, o substituto da ação. Então, enfim, é um texto que traz a problemática de sempre. Outros autores, a gente vai ver principalmente o Reich, Wilhelm Reich, na análise do caráter, discutindo muito pré-condições para que alguém vá para ali vamos chamar de um caráter mais anal, do que para uma questão mais histérica. Mas só pontuando que isso já era uma questão freudiana desde antes até do início da psicanálise. Então, uma questão fundamental e que aí tem uma coisa curiosa. Muito comum, quando você está tratando um neurótico obsessivo na clínica e em algum momento ele se dá conta dessa mortificação, né, desse desejo sempre no nível do impossível, ele fala, por que eu desenvolvi isso? Por que isso aconteceu comigo? Porque isso é muito ruim, é muito pouca alegria, é muito pouco prazer na vida. Então, eu gosto aqui, né, na minha imaginação, crer que Freud ouviu isso também de alguns pacientes e que isso também trouxe a ele essa pulga atrás da orelha, essa questão, para além, né, do desenvolvimento da própria teoria. E por último, uma escolha que não é muito óbvia, né, não está na maioria dessas listas, mas que para mim é fundamental, que é Totem e Tabu. Apesar de ser um texto, volume 13, né, dessa coleção da Imago, apesar de ser um texto considerado mais dessa parte antropológica, de religiões, de Freud, né, de origem das religiões, enfim. É um texto onde os paralelos que ele faz dos povos ali antigos, né, de determinadas civilizações e com aspectos dos rituais da neurose obsessiva são tão interessantes que eu achei ele um texto válido para quem quer compreender a neurose obsessiva. Principalmente, no meu entendimento, esse é o texto onde está mais clara a onipotência do pensamento do neurótico obsessivo. O porquê que para o neurótico obsessivo o pensar é equivalente a fazer, como alguns povos que Freud descrevia que apresentavam essa característica. Tá? Essa compreensão dessa onipotência ela é muito interessante, apesar, claro, estou falando aqui de recortes pessoais. Claro que nesse texto tem outros aspectos, como, por exemplo, a dificuldade do neurótico obsessivo de tocar determinadas coisas, que ele faz um paralelo com aquilo de não tocar no que é sagrado das religiões, de não profanar, né? Que essas questões acompanham as civilizações desde sempre e são interessantes também, a doença do tabu, mas a sacada do pensamento onipotente é fundamental.
Então, espero que tenham gostado dessa lista. Até um próximo vídeo.